começar. Só hoje, porque eu sou bem comportada. Estou a brincar. Obrigada pelas mensagens que enviaram. Obrigada, Andreia. Obrigada também às pessoas que me mandaram mensagem e presentes. Fico muito agradecida. Então, antes de nós começarmos novamente a estudar a primeira carta de João, vamos orar, está bem? Ok. Querido Deus e Pai, é bom saber que nos podemos aproximar com confiança, confiantes de que, pelo sangue de Jesus, nós podemos nos aproximar, sem medo da condenação, mas libertos da condenação, libertos do pecado, como filhos, como cidadãos do reino. Nós te agradecemos, Senhor, porque, além de tudo isto, Tu faz-nos ser, Tu colocaste o Teu Espírito Santo em nós e por isso nós somos habitação do Teu Espírito Santo. Te agradecemos por isso, Senhor. Não há maior riqueza que nós possamos ter, senão a riqueza da Tua presença e da Tua palavra em nós, Senhor. Te agradeço, Senhor, ilumina os olhos do nosso entendimento para entendermos a Tua palavra. Ao entendermos a Tua palavra, conhecermos-te melhor, aproximarmos-nos de Ti, estarmos contigo através de estar com a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Senhor, a colocar em prática os Teus ensinamentos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos então voltar um bocadinho, antes de prosseguirmos, vamos só voltar um bocadinho atrás. Vamos apanhar aqui a parte no capítulo 2, o versículo 6. É aqui para mim um versículo bastante importante em toda a carta, que diz: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. E não só estamos a ver que João estava a relacionar isso com o amor entre irmãos, em nós andarmos em amor, em nós amarmos, em primeiro lugar, amarmos a palavra de Deus, amarmos a Deus através do quê? De amarmos a prática da palavra de Deus e amarmos também os nossos irmãos. Amarmos o nosso próximo. Faz parte de andar como ele andou. Depois no versículo 9 diz assim: aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão. E nós vimos, eu peço desculpa porque eu disse, agora é que eu me lembrei, hoje lembrei-me, mas depois também não tive tempo, que eu ia colocar para vocês as definições do amor e do ódio, não é? O que é odiar o meu irmão? É aquele que desconsidera em atitude estúpida e intencional de desprezo e desapego total, atitude egoísta e direcionada para dentro, que deseja fazer o bem só a si próprio e fazer o mal ao próximo, que deseja fazer o mal àquele que é odiado. Isso é odiar. Muitas vezes, eu quero alertar porque muitas vezes dentro da igreja nós tratamos os nossos irmãos como inimigos. Porque este tipo de ódio é um ódio natural, entre aspas, não do cristão, mas é um ódio natural entre inimigos. Quando a pessoa, por exemplo, com a definição de ódio, quando a pessoa tem uma atitude intencional de desprezo e desapego, é normal com um inimigo. Por exemplo, nas conquistas, não é? Quando há aquelas guerras, aquelas batalhas, o normal é odiar o inimigo, ter desapego e ter um total desinteresse perante o seu inimigo. Mas nós, na igreja, não somos inimigos, nós somos irmãos. E aquele que diz que está na luz, mas tem uma atitude de total desprezo e desapego pelo seu irmão,
então, na verdade, está em trevas, não está na luz. É a mesma coisa que estar a dizer, para mim, é como se dissesse, essa pessoa pode dizer aquilo que ela quiser, mas ela não está na luz, ela não está salva, ela não está em Cristo. Ok? Versículo 10 diz assim: aquele que ama a seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Nele não há escândalo, não quer dizer, aquela pessoa nunca vai fazer alguma coisa que me entristeça, ou não vai agir mal, ou não vai ter uma palavra errada. Não é isso que está a dizer. Esta palavra escândalo, que é a palavra para isca ou armadilha, que é skandalon em grego, que é o que causa pecado. Ou seja, o que é que significa? Aquele que ama a seu irmão está na luz e nele não há escândalo, ou seja, não há intenção de fazer pecar o outro. Aquele que ama o seu irmão não tem a intenção de fazer pecar o seu irmão. Exato. Aquele que ama o seu irmão não é uma armadilha, não é uma isca para ele cair em pecado. Ou seja, eu não posso culpar o meu irmão se eu pecar. Vamos imaginar, aquela pessoa disse qualquer coisa que eu não gostei. E se eu agora tomo uma atitude de total desprezo, até de falar mal daquela pessoa, etc, etc, o facto de eu ter ficado magoada ou triste com a atitude daquela pessoa não significa que aquela pessoa é um escândalo, é uma armadilha, não é uma desculpa para eu pecar. Porque a pessoa fez assim, então eu tenho o direito de fazer assado. Isso é vingança, não é? Exatamente. Então, é isso que João está aqui a falar. Nele não há escândalo, não há essa intenção de ser uma armadilha, de ser aquilo que causa o pecado. Porquê? Porque estamos todos na luz e amamos os nossos irmãos. Versículo 11. Mas aquele que odeia a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Agora, João continua, a partir do versículo 12, diz assim: filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ora, durante muito tempo, eu não sei se vocês leram se têm lido antes de nós estudar, às vezes eu vou aqui abrir um parênteses sobre estes estudos. Eu sei que, e devido à situação de como é feita, assim através de uma transmissão, para depois nós podermos gravar, enfim, uma série de pormenores técnicos, não estamos num Zoom, não estamos num Google Meet, onde todos podem participar e poderão falar. Estamos a fazer este tipo de estudos, onde basicamente o que é requerido? É requerido que nós leiamos, neste caso, as cartas de João, ou pelo menos a primeira carta de João, para estarmos por dentro daquilo que está a ser falado e possamos pensar e analisar e colocar os nossos apontamentos aqui e até partilharmos no WhatsApp. Eu vou aqui dar uma espreitadela no meu WhatsApp a ver se vocês já disseram aqui alguma coisa. Ainda não.
Pronto, ainda não há nenhum comentário em relação à lição. Temos aqui alguns penetras nos jovens, mas eu acho que pode ser, Andreia. Mas durante isto para dizer que era importante nós lermos assim, mas eu já li uma vez, antes de começarmos a primeira semana eu já li o livro. Eu também já li. Eu até já fiz o estudo, como eu vos disse, este estudo fiz em conjunto com um grupo de outras mulheres e de amigas, e este estudo é da Jen Wilkin, uma das professoras da Bíblia que eu gosto imenso, e é um dos livros que nós vamos ler, que é a seguir a este, e já tinha feito este estudo, mas o engraçado é que apesar de eu já ter feito este estudo, quando eu fiz este estudo, eu não absorvi tudo aquilo que eu tinha estudado. E ao voltar a ler, eu estou a relembrar, mas também estou a encontrar coisas novas. Então, o meu desejo, acima de tudo, é que estes estudos não sejam tipo como ir à escola, que se bem que é como ir à escola, mas do género, esta matéria já fiz, já está, já risquei, já dei um check, um visto nesta lição ou neste livro, já li, já estudei, Não, vocês aqui estão a estudar, mas é um estudo diferente. Basicamente, eu estou a fornecer mais informação. O importante é, no entanto, que esta informação que eu dou crie apetite em vocês procurarem estudar mais. Se não é isto que está a acontecer, se vocês ficam satisfeitíssimos com aquilo que eu vos digo e fecham a Bíblia e a carta de João e nunca mais pegam durante a semana, então eu não estou a fazer um bom trabalho. Ou vocês não são bons alunos, não sei qual é que é dos dois. Não, mas agora a falar a sério. Portanto, se isto não vos dá vontade de ler mais a Bíblia, então eu não estou a fazer um bom trabalho, porque a ideia não é estar aqui a fornecer lições, aulas, ensino. Claro que tento sempre trazer mais informação do que aquela que habitualmente nós poderemos ter. Também faz parte da revelação que eu vou tendo ao ler a Bíblia. Mas acima de tudo, que estes estudos aqui à quinta-feira, seja eu, seja o meu marido a dar, que suscita a vontade de ler mais a Bíblia, de conhecer mais a Bíblia e de ir à procura e de pesquisar. Esse é o nosso desejo, é o objetivo. Agora, voltando aqui ao estudo, vemos aqui nesta parte, entre o versículo 12 e 14, João refere-se a filhinhos, pais, jovens, filhos, novamente, jovens primeiro, filhos, novamente, e depois, outra vez, pais e jovens. E eu, durante muitos anos li estes versículos e pensava, para os pais era para os pais, literalmente para os pais, e também pode ser literalmente para os pais, e os jovens era para os jovens da igreja, de lá para onde João estava a escrever eram os jovens, eram as pessoas mais jovens, eram os mais jovens. E bem que nós precisávamos, na altura que eu era uma adolescente, eu tinha 13 anos e meio quando me converti, portanto achava que esta passagem, jovem, já venceste o maligno, era e até um versículo que é dado nestas coisas assim, por exemplo, marcadores ou postais que se oferece aos jovens da igreja, mete-se este versículo, jovem, já venceste o maligno. Claro, é bíblico, é verdade e tudo mais, mas ao estudar este livro e novamente ao reler esta parte da carta, voltei-me a lembrar o que é que isto quer dizer. Primeiro, ele utiliza esta forma de escrever que é a repetição das ideias. Ele diz a ideia e depois ele volta a repetir. Porquê? Tão simples quanto isto. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É certo e sabido. Nós aprendemos pela repetição. Por exemplo, quando nós vamos para a escola, como é que nós aprendemos? Fazemos exercícios de motricidade grossa e motricidade. Eu hoje estou baralhada, queimei a língua e estou com dificuldade em falar. E motricidade fina e fazemos exercícios
depois começamos a escrever o nosso nome e as letras e repete e faz linhas do P e linhas do Z e que nunca mais acaba. Mas nós aprendemos pela repetição, por isso é que dizemos a tabuada e mandam decorar a tabuada, porque é assim que nós aprendemos a fazer, é que nós aprendemos a repetir, a repetir. Nós aprendemos a fazer bem e mal pela repetição. Se nós repetirmos a mesma coisa mal feita, nós vamos aprender, vai ficar permanente. A repetição faz a coisa ficar permanente, mas se ela for mal feita, fica permanentemente mal feita. E é difícil de mudar para correto. Quando nós fazemos a coisa bem feita com a repetição, então mantemos essa, digamos assim, essa performance de bem feita, porque realmente aquilo que grava é a repetição, mas grava quer seja bom, quer seja mau. Por isso é que muitas vezes pessoas que vêm de famílias, por exemplo, destruturadas e que têm um ambiente tóxico, como por exemplo dizer aos filhos que eles não vão ser nada, e és um estúpido, e és um parvo, e burro, e assim, e assado. E quando eles saem desse ambiente, e até são pessoas até bem-sucedidas, por exemplo, a nível de trabalho, e não conseguem aceitar um elogio porque na cabeça a repetição que eles mais ouviram foi que tu és burro e que tu não prestas e que não vais ser nada. E quando eles realmente, na prática da vida, são alguma coisa, são pessoas bem-sucedidas, são pessoas que têm uma família completamente diferente, e muitas delas chegam à palavra, chegam a Cristo, mas aquela repetição ficou gravada. E infelizmente temos dificuldade em largar essa repetição negativa que foi impressa na nossa mente, no nosso coração, para aceitarmos aquilo que é positivo. Por isso é que o trabalho é dobrado, porque agora temos de repetir muito mais, digamos assim, a parte positiva e aquilo até que a palavra de Deus diz, para que aquilo que foi negativo seja, digamos assim, retirado para ser substituído por aquilo que a palavra de Deus diz, por aquilo que é verdade. Estão a compreender? Então este é um reforço que João está a fazer. E ele começa por dizer filhinhos, depois diz pais, e depois diz jovens, e filhos outra vez, e pais outra vez, e jovens outra vez. O que é que acham que isto pode querer dizer? Provavelmente ele quer reforçar a todo o espectro da família e não só, a todas as gerações, a importância do que ele quer transmitir. Pode ser que sim, que ele esteja a falar mesmo, mas é assim, filhinhos, o que é que ele está a falar? Ele não tem filhos. E aos pais e aos jovens, ele está a falar, acima de tudo, pode ser geracional, como estávamos aqui a dizer, mas eu tenho para mim que é mais a nível de crescimento espiritual. Crescimento espiritual. Temos filhinhos, temos crianças, temos também a posição de João para com aquela igreja ou aquelas igrejas para quem a carta foi direcionada, que ele os via como um pai, não é? Que eles eram os seus filhos, eram os seus filhinhos, não é? Como a galinha puxa os seus pintinhos para debaixo das asas, ele estava a dizer filhinhos, não é? A chamar os seus pintinhos para debaixo das suas asas, mas também pode estar a referir ao filho a uma fase do crescimento espiritual. Pais, pessoas maduras. Dentro dessas igrejas havia pessoas maduras e aos pais ele dizia: conheceste aquele que é desde o princípio, vocês conheceram, e neste conhecer possivelmente era um conhecer físico, mesmo real, porque já vimos que pela data da carta quando foi escrita havia ainda muita testemunha viva do tempo de Jesus Cristo, da crucificação, da ascensão de Jesus, do tempo que ele teve entre a ressurreição e a ascensão que ele teve com os seus discípulos aqui na terra. Houve quem participasse desse tempo e, portanto,
Ele escreve a pessoas maduras, a testemunhas vivas, e pessoas maduras na fé que viram e conheceram e estiveram com Jesus. E depois fala aos jovens. Os jovens é aquela fase que têm aqueles tempos, aqueles momentos que são extremamente maduros, e depois têm aqueles momentos que são extremamente criançolas, extremamente... Eles passam no minuto, frágeis. Em meio minuto passam de maduros Exato. para crianças. E então ele reforça, portanto, esta ideia nos jovens: escrevo-vos porque vencestes o maligno. E depois no versículo 14, ele faz o reforço, que é também um recurso linguístico quando se escreve, e ele diz: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Ou seja, ele reforça. Porque é que lá em cima ele diz: jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno? Porque é que os jovens venceram o maligno? Porque são fortes, porque a palavra de Deus está neles. E é isso que lhes dá a vitória sobre o maligno. E, portanto, é um reforço da ideia, e eu tenho para mim que ele fala a toda a igreja, não na parte tanto geracional, que houvesse pessoas mais idosas, pessoas mais jovens, mas que houvesse ali fases de crescimento espiritual, onde havia pessoas mais maduras e havia pessoas menos maduras, que são os jovens. No entanto, não significa que o jovem não tenha nada para dar na igreja e que não tenha um contributo válido. E até mesmo Paulo, quando escreveu a Timóteo, diz: olha, que ninguém despreza a tua mocidade, mas seu exemplo em tudo, na fé, no amor, na paciência, etc, etc. Portanto, não quer dizer que por ser jovem não seja maduro, mas há aqui sempre aquela situação de que habitualmente o jovem tende mais para um lado para o outro, portanto está ali a procurar o equilíbrio. Depois ele continua, e eu quero aqui reforçar o quê? Reforçar novamente porque é que João estava a escrever esta carta. Porquê é que João estava a escrever esta carta? Reforço esta ideia. Ele estava a combater uma heresia que era o gnosticismo. E o que era o gnosticismo? Era, em primeiro lugar, a ideia de que a matéria é má e o espírito é bom. A iluminação espiritual e o conhecimento espiritual era apenas para alguns, era apenas conseguido, essa iluminação era apenas conseguida por alguns, poucos, raros, era acima de tudo uma experiência individual entre aquela pessoa e Deus e o ser espiritual, e nessa linha tinham os docéticos que declaravam que Jesus não tinha vindo em carne, sendo que como a matéria, a carne é má e o espírito é que é bom, Jesus, sendo Deus, não podia ser matéria, não podia ter corpo, porque a matéria é má, e Jesus, sendo Deus, não poderia ser mau, ter algo mau nele. Por isso, Jesus parecia ter tido corpo, mas na verdade não tinha corpo físico. Era isso que os docéticos acreditavam e andavam a espalhar, inclusive no meio da igreja, a querer que esta ideia se estabelecesse no meio das igrejas. E por isso João está a escrever esta carta, como vimos logo desde o início, que é como uma missiva, ele quer detonar esta heresia, este movimento herético que estava a querer entrar na igreja, a querer desorientar, digamos assim, o pensamento e a verdade do Evangelho. E também, devido a essa crença de que a matéria é má, esta matéria vai tudo acabar, vai tudo perecer, e o espírito é que era bom. Qual era a ideia? Então não era importante a forma como era vivido aqui na Terra, ou seja, não era procurado viver uma vida de santidade, porque afinal de contas a matéria é má, vai se deteriorar, vai ficar por aqui mesmo,
e o Espírito é que é iluminado e que é bom. Portanto, tanto faz como é que o corpo se comporta aqui na Terra, e por isso não havia a procura da santificação, não havia, e especialmente havia muita promiscuidade e muito pecado sexual, não havia essa contenção. E por isso João começa a dizer, no versículo 15, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Ora, isto não está, obviamente, a falar para nós não amarmos o que há no mundo, do género. Não vamos amar os nossos animais, não vamos amar a natureza. Não, por exemplo, há muita gente que agarra neste versículo e outros assim semelhantes e dizem assim, eu não vou cuidar da terra, quero lá saber se há um buraco no ozono, se não há um buraco no ozono, não vou reciclar, não vou fazer uma série de coisas porque a Bíblia diz para nós não amarmos o mundo nem o que há no mundo. Na verdade, devemos amar a criação de Deus, a natureza. Exatamente. Aliás, toda a criação foi feita por Deus para benefício de todos nós. Na verdade, o mundo criado por Deus é a nossa habitação, a nossa casa. Exato. E que devia ser bem cuidada. Exato. Agora, o que ele fala aqui de não amar o mundo é amar o espírito que o mundo carrega, que infelizmente não é o melhor. Exato, é o sistema deste mundo. E sim, a Andreia estava a falar, filhinhos, nós os cristãos que recebem Cristo agora, novos convertidos. Sim, também acredito que seja isso. Obrigada pela partilha, Andreia. Portanto, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Não amem o sistema deste mundo. O sistema deste mundo, que já era um sistema corrompido, já era um sistema maligno. Este mundo jaz no maligno, é o que a Bíblia diz. E não era diferente, não era por ser... algumas pessoas dizem, antigamente é que era bom. Antigamente não era bom, antigamente era igualmente corrompido. Não havia redes sociais nem tecnologia suficiente para captar a maldade do sistema deste mundo. Há um versículo que está em Eclesiastes, salvo erro, que diz que debaixo do sol não há nada novo. Nada. Nós podemos pensar assim, isto agora com as tecnologias... Não, a tecnologia só acelera mais tanto as coisas boas como as más. É o que a Célia estava a dizer. Portanto, o mal... Infelizmente, no tempo dos discípulos de Jesus e muito antes até, desde sempre existiu. Sempre houve promiscuidade, sempre houve... E basta lermos a Bíblia para vermos os relatos históricos de que... Agora, lá está, e volto a dizer, pelo facto de estar na Bíblia não significa que Deus concorda com aquilo que está. É uma narração histórica, temos os livros históricos e especialmente no Velho Testamento vemos essas narrativas históricas, mas não significa que Deus, por exemplo, aprovava a poligamia ou a prostituição. O que tu disseste há bocado é correto. O que acontece atualmente é que, devido ao acesso à informação, e hoje com as redes sociais mais que quadriplicou a informação, hoje rapidamente nós sabemos muitas coisas que acontecem e por isso é que torna-se tudo mais assustador. Mas aquilo que nós ouvimos sempre aconteceu, sempre, em grande escala, infelizmente, tanto para o lado mau, infelizmente, mas também para o lado bom, felizmente, não é? Mas pronto. Exato. E é terrível como estão as coisas agora. Bem, diz assim, então, se alguém ama o mundo, lá está, se alguém ama o sistema deste mundo, o modo de operar deste mundo, o amor do Pai não está nele. Porque nós sabemos que o sistema deste mundo não está montado a favor ou em direção ao amor do Pai, mas pelo contrário. Não, porque o próprio Evangelho é loucura para os gregos, conforme Paulo dizia, e era escândalo para os judeus. No fundo, o que ele está a dizer, usando o exemplo dos gregos, a Grécia foi durante muitos anos conhecida como
digamos assim, a capital do conhecimento, do pensamento, onde grandes pensadores surgiram na antiga Grécia, e os judeus sempre foram vistos como o povo de Deus, como se fossem um povo abençoado. Tudo o que os judeus fazem está tudo certo. Então pega-se nestas duas referências, quer os judeus, quer os gregos, e eles próprios, sendo assim a nata, entre aspas, a nata da sociedade, eles próprios não aceitam o Evangelho. A maioria, infelizmente, não aceita o Evangelho, porque o Evangelho é contrário ao espírito que domina o mundo, que domina quer a alta sociedade, baixa sociedade, enfim. Exatamente. Tudo. E desculpa, ias dizer? Não, porque é assim, até mesmo agora o sistema deste mundo como está. Por exemplo, a guerra que é entre os países, por exemplo, para receber refugiados. Enquanto que Deus instituiu cidades de refúgio, Deus instituiu para nós tratarmos bem o estrangeiro, além das nossas viúvas e órfãos, daquelas que realmente precisam dessa ajuda, Deus já tinha instituído. Hoje ainda se debate se os países devem ou não receber refugiados, se devem ou não ajudar. Ou seja, se isto não é uma prova óbvia de que o sistema deste mundo é contrário ao sistema de Deus, eu não sei o que mais é que nós podemos dizer. Vamos dar um exemplo prático. Hoje, cada vez mais, os governos, o mundo procura algo que se chama segurança. Todos nós queremos nos sentir seguros. Quem é família que não gosta de se sentir segura? Hoje é impressionante como há muita insegurança no mundo. E em nome da segurança, vamos pisar uma série de coisas que o Evangelho fala que devemos praticar e vamos deixar de praticar em nome da segurança. Em nome da segurança, nós vamos perder também a liberdade, infelizmente, que é o que está a acontecer. Em nome da segurança, perde-se a liberdade. Uma coisa que aparentemente é boa, mas o mundo usa isso para deturpar e roubar direitos fundamentais e liberdades fundamentais que foram conquistadas e, pior, distorcer aquilo que Jesus nos pede para vivermos. No caso, a Célia estava a dar o exemplo de nós recebermos bem o estrangeiro. Cada vez mais nós vemos que o estrangeiro, não só em Portugal, mas em todos os países, infelizmente acontece isso. As pessoas são discriminadas, são mal recebidas. As pessoas são vistas de lado. É termo de ofensa. Volta para a tua terra. Volta para a tua terra. É uma forma de ofender as pessoas. Parece que vem roubar o nosso trabalho. Mas sinceramente eu vou dizer uma coisa, não me levem a mal. Não é, graças a Deus, que no meio da igreja Lighthouse não encontro pessoas assim. Mas infelizmente no mundo nós encontramos muitas vezes, e aqui em Portugal também, pessoas que têm essa atitude. Vêm para aqui roubar o nosso trabalho, mas depois eles próprios não querem trabalhar. Mas se tiverem que emigrar para outro país, vai ver como eles trabalham. Lá trabalham tudo e mais alguma coisa. Há de tudo um pouco. Então, nós temos que ter um equilíbrio. Nós temos que ter o equilíbrio. E, acima de tudo, nós temos que abraçar o Evangelho de Jesus Cristo. Esse sim é o caminho. Esse é o caminho para nós andarmos. Porque fora desse caminho nós vamos encontrar o espírito deste mundo. E o espírito deste mundo, se nós o abraçarmos, se nós concordarmos com o espírito deste mundo, é o que o João está aqui a dizer. O amor do Pai não está nessa pessoa. Não está, porque se nós rejeitamos o Evangelho para abraçar o que o mundo pensa e acha, então eu não tenho o amor do Pai. O amor do Pai está na vida daquele que abraça o Evangelho. Que segue as palavras que Jesus, na verdade, que encarna Jesus. Nós precisamos de encarnar Jesus Cristo aqui nesta terra. Porque senão nós não estamos no caminho. Estamos bem longe do caminho. E é engraçado porque João não diz, não se refere na última parte do versículo 15, não diz o amor de Deus não está nele, não diz o amor do Senhor, não diz o amor do Criador, não diz o amor do Eterno, não diz o amor do Senhor dos Exércitos, não diz o amor do Pai. Porque aqui assumo o relacionamento. Ora, se eu abraço o Evangelho é porque me relaciono com este Evangelho.
O Evangelho é Jesus. O Evangelho é uma pessoa. E se eu abraço o Evangelho, eu abraço Jesus Cristo. Ora, se eu abraço Jesus, diz que o amor do Pai está em mim. Porquê que está em mim? Porque em primeiro está em Cristo. Porque Deus ama a nós por causa de Cristo. Isto é uma situação que muitas pessoas ainda não conseguiram entender no meio das igrejas. Porque as pessoas dizem, Deus me ama, Deus me ama. Ele ama-nos porque Cristo é o caminho. Ele é que abriu a porta. É em Cristo, é por causa de Cristo. Posso ler aqui a passagem que tu estás a referir, não é? Que está lá em Romanos, no capítulo 8, eu vou só ler os últimos 2 versículos, que diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus está onde? Está na tua vida e na minha? Não, o amor de Deus está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso é que Ele é o caminho. Veja, esta série, Jesus é o caminho, vai ser uma bomba. Uma frase que nós estamos habituados a ouvir: Jesus é o caminho, Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. É o caminho? É? Então vamos ver o que caminho é esse. Porque, repara uma coisa, nós somos amados por causa de Cristo. Se Jesus Cristo não tivesse em cena, estávamos todos tramados. Não havia hipótese para a humanidade. Não havia salvação possível para ninguém. Porque Deus nos amou por causa de Cristo. Porque lá está, volta a repetir. Aparece o João a repetir, com a repetição. O amor de Deus está em Cristo Jesus. O amor de Deus por nós está em Cristo. E por isso, neste relacionamento de pai, conforme diz aqui João, diz que o amor do Pai, onde é que está aqui? Não ameis o mundo, nem com o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não está nele. Porque se eu amo o mundo, é porque eu não abraço o Evangelho. Eu não estou a abraçar Jesus. Abraçar o Evangelho é abraçar Jesus. E é isso. E por isso isto é um assunto muito sério, esta carta. Esta carta, muitas vezes, lá está, nós lemos, parece que estamos a tomar um cafezinho e tal, e estamos a ler, nem estamos-nos a perceber do que é que está aqui escrito. Então, João combate esta heresia do gnosticismo, combate estas heresias todas, e hoje nós precisamos de continuar a combater as heresias, porque elas andam cá todas, andam cá no mundo outra vez, elas não saíram daqui do mundo. Só tem nova roupagem. Só tem uma nova roupa, novos nomes, mas eles estão nas igrejas por todo lado. É impressionante. E tem-se infiltrado, precisamente, aqui a Andreia estava a falar. A segurança que muitos procuram prejudicam os outros, ou seja, vale tudo para que eu me safe, não interessa. Acho que estava-se a falar da parte da imigração, talvez, mas é assim, até mesmo dentro da igreja isto acontece, quando o espírito do mundo, quando este espírito entra dentro das igrejas, é isso que acontece. Essa segurança ou outra situação qualquer faz com que vale tudo, é o espírito do mundo que entra, nós não podemos deixar o espírito do mundo entrar. E a nossa igreja não está livre de ser apanhada por gnosticismo. Nós temos de ter cuidado, todos. Nós temos de ser vigilantes, não é andar com medo, vamos ver se... Nós temos de nos ter mais preocupação em andar no amor do Pai. Do que ver será que isto é assim, será que isto é errado, será que isto é essa... Não, temos que nos focar ao contrário, não é focar no que não podemos fazer, mas focar naquilo que podemos fazer e devemos fazer. Isso é que deve ser o nosso foco, porque, e aqui o João faz essa distinção claramente, diz assim, porque tudo o que há no mundo, e ele menciona apenas 3 coisas. São estas 3 coisas com que nós lutamos aqui neste mundo. A concupiscência da carne, ou o apetite descontrolado da carne, a concupiscência dos olhos, ou o apetite descontrolado dos olhos,
ou o desejo descontrolado dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. O sistema deste mundo envolve estas três coisas: a concupiscência, o desejo descontrolado da carne. A tua carne quer, a tua carne tem de ter. Eu sou casado, mas vejo aquela mulher e eu quero, eu tenho de ter e vou atrás. Isso é a concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos. Eu quero ter riquezas. Se eu não posso ter riquezas a trabalhar porque aí demora muito tempo, então eu vou jogar no casino, eu vou jogar na lotaria, eu vou jogar na raspadinha, eu vou jogar não sei o quê, eu vou fazer um esquema, vou entrar num cambalacho qualquer. É uma coisa... Eu não percebi muito bem, deve ser uma coisa um bocado estranha, mas eu nem faço perguntas que é para depois não ter que mentir ou não ter que inventar qualquer coisa, porque Deus está a ver e tal, e se eu fingir sou inocente, então a coisa vai passar. E nós não enganamos a ninguém, nós não enganamos, podemos enganar o vizinho do lado, mas nós não enganamos a Deus. E a soberba da vida, nós somos atraídos, engodados, como Adão e Eva foram, pela soberba da vida. Queres conhecer mais? Tu não queres ser como Deus? É que tu podes ser como Deus. Então tu não queres ser como Deus? Come o fruto que Ele disse para não comeres. Não, Ele está-te a mentir. Porque se tu comeres, tu vais ter o mesmo conhecimento que Deus tem. A soberba da vida. Nós lutamos. Vejam, nós podemos ir na rua muito bem. Nós achamos, por exemplo, se nós conhecemos alguém famoso, é uma coisa, se alguém está a falar dessa pessoa, eu conheço, eu já fui à casa dele, eu janto com ele não sei quantos dias na semana. A soberba da vida, nós sentimos um prazer indescritível em pertencer a alguma coisa, não sei do que, da sociedade. É a soberba da vida. Nós, o ser humano, e todos nós somos assim. Agora o que é que João diz? Que tudo isso não é do Pai, mas é do mundo. Isso é do sistema deste mundo. É o que em Marcos João estava a dizer, que em relação àqueles que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, entrando sufocam a palavra e fica infrutífera. Que outras coisas são estas? Aquilo que os gentios procuram. Aquilo que ele disse em Mateus 5, 6 e 7. O que é que os gentios procuram? Eles procuram o que comer, o que vestir, o que calçar, onde morar, que carro conduzir, que profissão ter, que tipo de pessoas é com quem eu me relaciono. Isso é tudo do mundo, isso é tudo a soberba da vida, isso é tudo ambição de outra coisa. Mas qual foi a resposta de Jesus? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porquê? Porque Deus sabe o que é que nós precisamos. Amém. Então, eu li-vos Marcos 4, 18 e 19. Falei-vos Marcos, capítulo 6, versículo 33. E João diz assim, versículo 17. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Agora, estamos quase a terminar. Sim, diz. Não. Aqui a irmã Laura diz que Cristo é a verdade e a vida. Exato. A Vanessa fala Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de odiar um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Neste caso, Mamon era um Deus referente à riqueza. Mas não é porque Deus é contra as riquezas. Nós vamos ver, por exemplo, o relato de quando o povo saiu do Egito, Deus mandou ir pedir bens pendentes de ouro aos egípcios. Eles vieram carregados de coisas valiosas, de bens valiosos. Sabemos que também era com um objetivo que mais tarde Deus mandou construir um templo e era necessário uma série de riquezas que eles já tinham. Ou seja, Deus já lhes tinha dado aquilo que Ele lhes ia pedir. É como David disse, olha, Senhor, da tua mão nós damos. Nós damos
Deus põe aqui e nós tiramos e dizemos, toma Deus, e voltamos a pôr na mão de Deus. Essa é a nossa figura. E então, o que é que João diz? Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E aí eu vou ligar novamente e eu vou pôr aqui Mateus 6,33. Porquê? Eu já fui uma pessoa que fiquei muito perdida a dizer, o que é a vontade de Deus? Eu quero fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Oh Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? E eu sou uma pessoa muito preocupada e focada nesta situação. Qual é a vontade de Deus? Mas sabe qual é a vontade de Deus? É Mateus 6,33. E o que é quer dizer? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E eu pergunto, será que nós sabemos o que é buscar primeiro o reino de Deus? O que é buscar o reino de Deus? Quando o Espírito Santo falou ao meu coração, o que é buscar o reino de Deus? Buscar o reino de Deus não é buscar ser um missionário. Tudo bem se Deus coloca isso no nosso coração e se nós queremos ser missionários. Mas isso não é buscar o reino de Deus. Não é eu sair da minha casa, não é eu largar a minha família e ir para os confins da terra pregar o Evangelho, pregar de Jesus Cristo a toda a gente. Não é isso que é buscar o reino de Deus. Porque há muita gente que quer ser missionária e quer ir para a África e quer cuidar das mulheres, quer cuidar das vítimas de guerra, quer cuidar de órfãos, quer ajudar, quer pregar o Evangelho, mas não consegue, por exemplo, viver em paz com os lá de casa. Por exemplo, não consegue ser uma pessoa que chega a horas ao seu trabalho. Por exemplo, não consegue ser fiel nesse ponto, mas quer ser missionário, quer ir para a África, quer ir, sei lá, fazer o quê? Isso não é buscar o reino de Deus. O reino de Deus significa que há um Senhor, há um Rei, há um soberano, e esse soberano é Deus. Se Ele é Rei, é Ele que tem um reinado, é Ele que manda e não nós. Então buscar o reino de Deus é buscar o reinado de Deus na nossa vida, é buscar que Deus governe a nossa vida, buscar o governo de Deus na nossa vida, ou seja, eu vou colocar muito mais vezes a minha vontade de lado e procurar fazer a vontade de Deus. Quando eu não quero perdoar, eu tenho de perdoar. Quando eu não quero amar, eu tenho de amar. Quando eu não quero ser paciente, mas a Bíblia me manda ser paciente. Quando eu quero barafestar, mas a Bíblia me manda ser longânimo e andar outra milha, além da milha que eu já andei, ando a segunda milha e se alguém me pede a capa, eu dou também o vestido. Estão a perceber? Buscar o reino de Deus ou fazer a vontade de Deus é buscar ser governado 100%, buscar ser governado 24 horas por dia, 7 dias na semana, ser governado por Deus, pelos seus princípios, pela sua palavra em nós. Isso é que é buscar fazer a vontade de Deus, buscar o reino de Deus. E aquele que faz a vontade de Deus, aquele que se deixa governar por Deus, permanece para sempre. Amém. Então, para simplificar ainda mais tudo o que a Célia acabou de falar, antes de terminarmos a emissão, abra a sua Bíblia também, vamos ver aí João 6, versículo 28. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, não é? E a grande questão, qual é a vontade de Deus? É aquilo que a Célia falou de um modo mais específico, e agora vou falar-vos de um modo bem básico. Chegaram, pois, pessoas ao pé de Jesus, este relato que vem aqui em João 6, 28, disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? O que é que eu tenho que fazer para fazer a obra de Deus, para fazer a vontade de Deus? É a mesma pergunta. E Jesus responde, versículo 29, e disse-lhe, a obra de Deus é esta. Se queres fazer a obra de Deus, se queres fazer a vontade de Deus, é esta. O que é, então? Vende tudo o que tens e vai para a África. Agora estou faltado a rir. Não, olha aqui. Essa tradução compraste no quê? Esta tradução ia dizer uma coisa, só mas uma não rasteira. Não, o que diz aqui,
que creiais naquele que Ele enviou. Quem é aquele que Deus enviou? É Cristo. Então, para fazermos a vontade de Deus, a obra de Deus, é crer naquilo que Cristo veio anunciar. O que é que Ele veio anunciar? O Evangelho. Quando nós cremos nisso e abraçamos, como eu disse há pouco, e fazemos isso, pomos em prática isso, então permanecemos para sempre. Daí que uma das coisas que nós falamos muitas vezes, né, que nós somos salvos pela fé e, uma vez salvos, somos salvos para sempre. Somos dele, somos de Cristo. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Porquê é que conhecem a minha voz? Porque cremos nele. Cremos, sabemos o que é que ele diz, sabemos o que é que ele nos ensina no seu Evangelho. E ao crermos nisso, e ao vivermos isso, ao encarnarmos isso, nós permanecemos para sempre e estamos a fazer a vontade do Pai. Não significa que de vez em quando a gente não tropece, não falhe aqui ou lá, mas logo a gente se levanta e vamos em frente com Deus. Lá está, ele também diz, João diz na sua carta, se alguém pecar, temos um advogado, que ele está lá para nos ajudar, e se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar a todos nós. Amém? E pronto, meus amados, nós vamos terminar esta emissão com uma oração, desejar mais uma vez a todos uma noite tranquila e agradecer mais uma vez por todas as mensagens que enviaram hoje a parabenizar a Igreja Lighthouse. 3 anitos já cá cantam, com a graça de Deus, e que Deus nos dê força, sabedoria para irmos muito mais para a frente, e que Deus possa trazer ainda mais pessoas e que mais pessoas possam ser alcançadas, não só presencialmente na igreja, mas também um pouco por todo o lado, agora com estas tecnologias de transmissão, e que seja feita a vontade de Deus. Esse é o nosso desejo. Não se esqueçam de reservar o lugar para domingo, ainda há muito poucos lugares já, aqueles que quiserem estar presentes este domingo. É uma pena não conseguirmos estar todos, mas pronto, dias melhores virão com a graça de Deus. Amém? Vamos então orar. Queres dizer mais alguma coisa? Orar pela Natália. A Natália? Que é a esposa do Douglas, que vai ter bebê. Vai ter? Já vai a caminho? Não, estou a brincar. Já vai a caminho para ter um parto fácil. Um parto. Ok, vamos orar, sim. Pai, no nome de Jesus, eu te quero agradecer por tudo aquilo que tens feito nas nossas vidas. Te agradecemos pelo ensino, pela palavra que nos tens revelado e tens ajudado a nós todos a compreender. E, Senhor, nós oramos e te agradecemos por 3 anos maravilhosos que tu nos tens concedido. Temos conhecido pessoas fantásticas, Senhor, e nós queremos agradecer pela vida de todos. Obrigado, Senhor, pela reunião do próximo domingo, esta nova série. Peço que me dês sabedoria para ensinar e que tragas revelação ao nosso coração acerca deste tema tão importante. Jesus é o caminho. Oramos por todos, Senhor. Obrigado pela saúde de todos e em especial oramos pela Natália, Senhor. E te queremos agradecer que ela tenha uma hora bem curtinha e que tudo corra bem com a graça de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E ficamos por aqui então. Deus vos abençoe, meus amados.